Teve um evento que aquele jovem rico se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, né? Com aquelas palavras, né, você dá uma... né? Bom mestre, tentando dar uma ganhada aí, né? E Jesus, na primeira, ele já discerne e diz assim: bom só existe um, que é Deus. E é interessante quando você começa a olhar essas realidades, se você entra em cena e diz bom mestre, você está reconhecendo que Deus está naquela situação, que a situação que você está lidando é uma situação divina, envolve Deus, e aí você se aproxima. Então, não tem como você querer ganhar de Deus ou dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Aí ele diz: o que eu preciso fazer para, né, entrar no reino, acessar as coisas? Ele é um jovem muito rico. E Jesus diz: observa os mandamentos e não fará isso. E Jesus só fala 6 mandamentos. Amém. São 10, mas ele cita 6. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O cara tem um currículo, né? Como se diz, né? As pessoas mentem no currículo, né? O currículo perfeito. Aí Jesus vai indo e disse: uma coisa só te falta. Uma coisa. Amém. Às vezes você olha para nós assim e diz assim: Deus, eu acho que falta mais de uma coisa na minha vida, né? O cara estava bem. Uma coisa só. Às vezes nós temos várias áreas que nós temos que lidar. Uma coisa só. Então a pessoa vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. E depois vem e segue. Na cabeça daquele jovem, ele achava que Deus estava convidando ele para um voto de pobreza. E essa é a nossa cabeça. Vende tudo, entrega e me segue. Ninguém que tenha deixado tudo, que não receba 100 vezes mais. Jesus estava instruindo ele a semear algo. Pega o que tu tem e semeia. É impossível você semear algo e não recolher muito mais no reino. Era possível, são várias opções, probabilidades, que esse homem podia assumir a posição de Judas, que logo ia trair. Imagina, a partir de agora tu trabalha para mim, eu vou cuidar de ti. Vem e segue-me. Ele ia entrar na categoria dos discípulos. Larga o que tu tem e me segue agora. E Jesus, certa vez, disse para os discípulos: vocês que largaram tudo, casa, pai, alguma vez faltou alguma coisa? Ele disse isso. Então, a palavra de Deus, em vários ângulos, em várias situações, ela não nos cutuca, mas ela nos provoca a esse momento onde você diz: eu vou confiar na minha riqueza ou vou confiar na provisão de Deus? E a Bíblia fala que esse jovem rico, ele foi embora triste, deprimido e chateado. Então pensa bem, cheio de dinheiro e deprimido, porque ele não entregou nada, ele continuou com a grana dele. Ele não aceitou a instrução. Ele era muito rico. Então, ele era muito rico, chateado, deprimido e triste. O resto da vida. Mas como Deus, a palavra de Deus estava no coração dele, daqui a pouco ali na frente, a palavra de Deus continuou ministrando no coração e ele ajustou algo. Amém. Então é interessante como nós, às vezes, queremos dar uma curva e ajustar e tentar achar uma brecha para lidar com esse assunto, com Deus.
E esse é um assunto central na nossa vida. Para Deus é um assunto central. Pedro, quando ele estava Lucas 5, naquela pescaria maravilhosa, que diz, a palavra diz que eles estavam lavando as redes de não ter pescado nada a noite toda. Eles tinham um negócio, era ele, o pai, Zebedeu, eles tinham um negócio. E a princípio Pedro era o chefe do negócio ali, porque sempre o nome dele vai na frente. Mas eles tinham um negócio, pescaria. E eles pescaram a noite toda, não tinham pescado nada e as redes estavam sendo lavadas. As redes estavam sendo lavadas. Aí Jesus chega, ele diz assim, me empresta o teu barco. Ele pegou o barco. E Pedro disse, não, toma. Jesus ensina, prega, ministra a palavra. Sempre que a palavra de Deus é ministrada, fé, algo acontece em nós. Então era o início do ministério, era um momento, provavelmente Pedro ainda não era discípulo, porque Jesus ia dizer logo depois, agora larga a tua rede e vem ser pescador de homens. Então ele não era discípulo ainda. E aí Jesus diz, agora dá uma volta, vai para dentro da água e joga a tua rede. E ele diz, joga as redes. E a palavra de Deus diz isso também, se você olha, joga as redes. Então eles estavam lavando as redes, joga as redes. E a Bíblia fala que Pedro jogou uma rede, porque a Bíblia fala dessa rede, porque era uma rede só. Que ele puxou essa rede e não aguentava, e rompeu a rede. Então, o que pode acontecer nas situações? Que Pedro diz assim, eu vou, sob tua palavra, lançar, mas eu vou fazer um ajuste, eu não vou lançar todas as redes, amém? Porque eu já sei que não vai dar nada, o parcial, amém? Em nenhum outro lugar, quando no João 21, quando Jesus tinha ressuscitado e ele viu os discípulos pescando, e Jesus disse, lança a rede do outro lado, e eles pegaram uma enorme quantidade, a rede não rompeu naquela vez, amém? Nenhuma vez, eles são pescadores, amém? Essa rede, não sei se era uma rede, pega qualquer rede, pega uma, amém? Nós já acabamos de lavar as redes boas, joga uma, amém? Então, é uma maneira que você pode interpretar, mas é um pouco do coração do homem que a gente crê, mas a gente não crê. Aí eles pegam aquela rede e começam a romper tudo, e cheio de peixe. Aí eles chamam outros barcos. Aí os outros barcos com as redes começam a levar, quase afundando o tamanho. Amém? Imagina. Jesus dá uma palavra, joga as redes do mar e não é para pegar um peixe só. Amém? Não é um peixe só. É como se a criação toda ouve a voz, os peixes, tudo ouviram a voz do Mestre, do Criador. Amém? Aí vem aquele monte de peixe. E Pedro agora está num problema, porque ele não agiu em fé. Vaso novo, vinho novo. Você quer o que Deus tem, você tem que ajustar a tua estrutura. Essa é a razão da importância de nós termos um coração transformado para receber o que Deus quer colocar na nossa vida. A primeira coisa que Pedro faz depois da pescaria é se dobrar aos pés de Cristo. Eu sou um pecador. Eu não sei qual é o que passa no coração de Pedro. Se ele era um pecador genérico, né, todos nós somos, ou se ele diz assim, eu não acreditei em ti. Me perdoa, porque eu agi parcialmente e não acreditei na tua palavra e na tua provisão. E aí Jesus fala assim, não te preocupa, Pedro, a partir de agora, tu vai ser pescador de homens. Então, é interessante que o chamado de Pedro foi num momento crucial para ele. Sobre essa realidade, sobre esse ponto onde
nós operamos sob a palavra de Deus e essa área da provisão está diretamente ligada com a voz de Deus. Teve um evento seguinte que Jesus disse para Pedro. Eu creio que foi Pedro que ele disse. Os cobradores de impostos estão aí na porta. Ele perguntou, tu paga imposto, não paga imposto? E aí Jesus disse, vai, pega, ele era um pescador, né? Vai no lago, pega, joga a rede. E aí ele disse o seguinte, o primeiro peixe que tu pegar, tira a moeda. Ele fala, é o primeiro, não é o segundo. Então a pessoa diz, vou lá, pesca, e começa a pescar um monte de peixe, né? Aproveitar. Não, é no primeiro peixe que está. Pega, vai ter uma moeda e paga para nós dois. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos é captar do coração de Deus. A provisão de Deus está na voz de Deus, na obediência e na confiança à voz de Deus. Todas as áreas do cristianismo, todas as áreas do reino de Deus estão conectadas com obediência, com rendição, com confiança. Você confia de tal maneira na precisão, na perfeição da maneira como Deus age, que você age em cima do que Deus diz. Amém? Se Deus falou A, faz A. Em tantas histórias que nós vemos, 7 voltas, uma volta por dia ao redor de Jericó. Não é 2, não é de manhã, não é assim, não é ao contrário, é todo mundo, uma volta só. No 7º dia, 7 voltas. Não, mas nós vamos dar, o sol está bonito, nós vamos dar 14 voltas, ou 13 voltas, 6 mais 7, 13. Nós vamos dar 13 voltas no primeiro dia, porque daí nós vamos descansar. É o que nós fazemos. Eu vou ler 15 capítulos agora, depois de um mês não preciso mais tocar na minha Bíblia. Não, Deus quer todo o dia, diariamente abre a tua Bíblia. Não, eu vou ler, eu não tenho tempo agora, depois no final de semana eu leio tudo que eu não li durante a semana. Então, nós temos essa mentalidade de pegar os mandamentos de Deus e adaptar. Nós fazemos isso. Todos nós. E fé está conectado com a ouvir a voz de Deus, com a obediência, porque na precisão da voz de Deus está a graça e o poder vai ser liberado para você tocar no milagre. Porque nós estamos falando da seguinte maneira, o que nós queremos é o milagre que está por trás da palavra de Deus. Amém. Nós não queremos mais uma instrução, mais um conselho. Amém. Nós não queremos viver na nossa força, nós queremos viver na força de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Para você lidar com o espírito desse mundo, você precisa andar no poder de Deus. Amém. No nosso braço humano, você não ganha nesse mundo. Amém. Nós precisamos entender isso, que na nossa força, na nossa lógica, nos nossos estudos, você vai fazer o curso disso, pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, 3 cursos, 4 trabalhos, 5 trabalhos, e ainda assim você não vai vencer esse sistema. É trabalho, é estresse, mas Deus diz, eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar dos meus filhos. Então, nós estamos nesse momento da história onde você está percebendo a fragilidade do sistema econômico de provisão, financeiro, também o nível de endividamento, o nível histórico que nós estamos lidando com um mundo que vive em cima de algo frágil. Amém. E aí o que acontece? Você dá um passo a mais, você tem que tirar de algum lugar, o cobertor está curtíssimo. Amém. Se você oferece algo aqui, você vai ter que tirar de algum lugar. E normalmente nós está se tirando das classes mais vulneráveis. É isso que nós estamos vendo. E aí você vê essa chamada bolha que você lida e enxerga. Então, o que acontece? O mundo é controlado, então nós estávamos falando nas últimas vezes, desse sistema que o anticristo, o espírito do anticristo, governa a estrutura
governamental, financeira, econômica, medicina, suprimento, alimentação, tudo é governado por esse Espírito. E é movido pelo amor ao dinheiro. A segurança desse mundo está no acúmulo da riqueza. Essa é a segurança do mundo. Quem é que manda no sistema, no mundo, são quem tem muito dinheiro. Amém. São as pessoas que financiam, que manipulam, que compram, que pagam, são aquelas pessoas que no mundo têm muito recurso. E elas controlam. Amém. É o cúmulo você perceber, os conflitos de interesse estão tudo por aí. Amém. Onde você... No momento que você tem uma empresa que prospera numa pandemia, é complicado você não querer pandemias. Amém. Não querer crises, não querer problemas de saúde, problemas econômicos, porque tem gente que prospera numa hora. Então, o sistema em si ele é corrupto, porque ele vai sempre tirar de alguém para dar para outro. Então, é a lei do mais forte. Quem teve a sorte grande vai ter, amém, vai mandar no sistema. Então, olha o que acontece. Jesus entra em cena e ele diz, ele começa no início, você não pode servir a Deus e a riqueza. Então, quando você fala do sistema desse mundo, trazendo um pouco para essa área de provisão, de cuidado, de recursos, de compra e venda, de crescer na vida porque você tem afiliados, porque você tem benefícios, porque você tem pessoas que te dão algo, uma brecha, essa é a lógica que o mundo opera. Mas Jesus disse, vinde a mim, eu vou ensinar vocês uma maneira totalmente diferente de operar. Você não pode servir. E ele diz assim, não acumula tesouros e recursos no sentido assim, quanto mais você tiver, mais a tua vida vai ser melhor. Não tenha essa ideia. E aí ele começa, porque o assunto principal nesse assunto, que é o grande divisor de águas, amém, na nossa vida. Confiar que Deus vai cuidar de nós amanhã. Amém. Esse é o grande divisor, é o grande teste para nós. Confiar de que se eu investir no reino de Deus, investir na minha vida com Deus, investir em ser transformado e ouvir a voz de Deus, aí vai estar a bênção da minha vida, a minha provisão e tudo que eu tiver que fazer. Nada vai faltar. Quando Ele for o meu Senhor, amém. Então, Jesus nesse exemplo está dizendo, faz isso, faz aquilo. E a resistência do coração do humano, porque é uma área que nós resistimos. Então Jesus disse, você não pode servir os dois. Busca o reino, não anda ansioso com esse assunto. Busca o reino em primeiro lugar. Não te preocupa com isso, com aquilo. Então é um assunto que Deus tem me desafiado, eu citei esses dias para vocês, o início, quando Deus me chamou para estar 100%, integralmente no ministério, eu trabalhava no setor financeiro, um banco multinacional. Uma carreira promissora, ganhando muito bem. E eu me lembro que no meio desse caminho, e por isso que para mim é um assunto importante, porque para mim é um assunto chave, não porque aconteceu comigo, mas eu creio que representa um pouco a nossa vida nessa terra. E é como se eu lidei com os dois lados, opostos da moeda. O banco não está endereçado na população. Lembra, todos os negócios do mundo visam lucro. Ok? Então você quer ganhar dinheiro. O negócio do cristão visa lucro de maneira honesta e com caráter. Amém? Ele abre mão, que nem Jacó. Jacó abriu mão, sofreu a perda, porque ele queria crescer, produzir, mas não a qualquer custo. O mundo é a qualquer custo. Amém? Ele passa por cima se for necessário. Então e aí, naquele momento onde Deus tinha me chamado 100% para o ministério, era claro para mim,
a transição entre estar 100% gerando riqueza e operando nessa área e vindo para cá, um dos assuntos que pega para todos nós é como eu vou comer, amém, e viver. Então é quase que como um jovem rico, abre tudo, amém. E eu me lembro que eu expressei para Deus isso. Deus, eu vou acumular o máximo de riqueza. Porque eu tinha um bom salário. Início de vida, nós não tínhamos tanta despesa, nós não tínhamos família, amém, grande. A Nina recém estava nascendo, então eu tinha condições completas de, naquele momento, começar a acumular um pouco. E eu falei para Deus assim, Deus, eu vou juntar tanto, porque daí eu vou poder, quando tu disser que é a hora, eu vou entrar no ministério e não preciso mais me preocupar com dinheiro. E no fundo é o seguinte, eu não preciso mais confiar em ti para a minha provisão, porque eu agora vou estar tranquilo. E eu vou estar no ministério sem precisar confiar em ti para a provisão, que é um contraditório sem tamanho, amém? Porque você entra nessa vida confiando em Deus, você precisa confiar em Deus. É a base. Então, o que acontece? E no momento que eu expressei isso para Deus, e não é uma oração nobre, pode parecer nobre para você, você pode dizer assim, pô, que nobre, né? Normal. Não, totalmente errado. Totalmente errado. Nobre humanamente falando e religiosamente falando, mas totalmente errado em termos do reino de Deus. E quando eu disse, eu vou fazer isso, Deus disse, agora larga. Amém. Ou seja, eu não tinha nada, eu não tinha juntado nada. Zero. Meus irmãos, quando eu falo que não tinha juntado nada, é nada mesmo. Nada. Eu precisava crer em Deus para os próximos meses. Para os próximos. Então, nós fizemos aquele ajuste. Claro, você vende alguma coisa, alguma ajuda aqui, você cria uma estrutura, você entra no jogo, mas a partir de agora você não está mais contando com o sistema, você está aprendendo. Então, para mim, foi uma jornada interessante, tem sido uma jornada interessante. É praticamente que você crê em Deus para a próxima semana sempre. Esses dias nós estávamos comentando, uma pessoa disse assim, não, mas é assim que a gente vive. A gente vive uma semana de cada vez, a gente crê em Deus para a próxima semana. E a pessoa ficou horrorizada. Porque, tipo assim, ninguém vai dizer, você tem que ter uma solidez. Não, nós vivemos uma semana. Nós cremos em Deus para cada semana para viver na nossa casa. Amém. Nós precisamos aprender a fazer isso. E cada vez, e é interessante, cada vez que eu chego a um ponto onde acumulo alguma coisa, parece que você vaza Deus. São fases na minha vida onde Deus diz assim, Ele vaza, de alguma maneira vaza. E você tem que voltar àquela realidade assim. Tem que confiar em Deus, né, Deus? Tem que confiar. Então, esse é um assunto precioso para mim, porque é um assunto que é de todos nós. Todos nós vivemos na pressão. Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou pagar isso? Como eu vou fazer isso? Deus tem um projeto para mim. Como eu vou sustentar esse projeto? A minha empresa está bem até agora. E amanhã, se acontecer isso, como eu vou fazer? Todos nós lidamos com essa pressão. E o fato de você ter dinheiro ou não ter dinheiro não afeta o teu coração, não muda nada o teu coração. Você viu esse jovem rico? Porque usou mal os recursos que ele tinha acumulado. Ele tinha, mas ficou chateado. Uma vida desconfortável, sem compromisso, sabendo que você tem o suprimento, mas você não está no meio do coração de Deus. Amém? Então, em qualquer situação, é um cenário interessante que Deus nos chama. Então, tem sido para mim importante esse momento onde Deus diz, não acumula, mas existe uma caminhada de fé e de confiança na provisão de Deus que nós vamos precisar. E eu falo isso porque eu creio que nós vamos precisar ser um pouquinho mais, levar mais a sério esse assunto de Deus cuidar de nós diante do que tem pela frente. Amém. O mundo é meio, as pessoas inventam coisas. Amém. Aí daqui a pouco você está seguro de uma coisa, e aí o pessoal corta o acesso, por exemplo. E aí você diz assim, tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer isso?
não tem carne. Ninguém mais pode comer carne. Mas carne é importante para a minha saúde, Deus. Como eu faço? Deus vai dar um jeito. Amém? Então, é mais do que simplesmente você ter dinheiro ou não. Como você funciona num mundo que o espírito anticristo, ele veio matar, roubar e destruir, e não tem uma outra alternativa. E sempre vai acontecer assim. O mundo vai começar a se incomodar quando alguém vive e não depende do sistema. Amém? E depende de Deus. E Deus está dizendo e está nos instruindo, assim, eu vou cuidar da minha igreja, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar dos teus filhos. Amém? E nós precisamos aprender isso. Então, eu queria ler 2 textos. O primeiro está em Atos. Atos 8. Então tem sido um assunto importante, eu creio, e nós, como eu disse, nós não podemos dar uma curva e tentar achar um jeito sabe aquela situação, é um elefante na sala e você está fazendo de conta que não está vendo ele, mas ele tem que ser lidado com esse elefante. A nossa fé em Deus, ela se expressa nessa área impressionantemente. E, meu irmão, não é só isso. Ela respinga, não é o dinheiro em si, mas é a capacidade de acessar coisas, tipo assim, saúde, daí você tem um problema e não consegue ter acesso. Aí você tem um plano de saúde muito bom, mas não tem lugar no hospital. Faltou remédio no fulano, faltou isso. Então, é tudo que tem a ver com a nossa sobrevivência nessa terra, num sistema. Amém? Que não tem muito interesse. Amém? Se você, às vezes, olha e diz plano de saúde, amém? Aí você vai lá e você paga caro por algo, e aí você diz assim, mas não tem leito. Não, mas eu pago caro e está em dia. Mas não tem leito, não tem remédio. Você é luz verde, não é vermelha. Aguarde no saguão. Assim, mas eu pago caro. Eu pago por um quarto privativo. Mas não tem. Só tem maca no corredor. Então, o que acontece isso? Nós assumimos que porque a gente tem recursos, a gente vai se dar bem. E é exatamente isso que o mundo tenta vender para nós, que quem tiver e for acesso desse clube de poucos, essas pessoas têm acesso. Não, quem anda com Deus é que tem acesso. Amém. Nós vamos precisar, e eu falo isso para mim, para todos nós, precisar aprender sobre esse assunto. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Então, no centro dessa realidade está o assunto de confiança, de fé. Tudo tem a ver com confiança. É necessário que você confie em Deus. Então, o que aconteceu com Pedro? Eu não vou jogar as redes, vai dar trabalho. Joga uma só. E assim, joga as redes. Nós vamos precisar aprender a ouvir a voz de Deus e agir em cima da voz de Deus, como Deus diz. Amém? Joga todas. Não joga aquela rede podre. Não serve a Deus meia boca. Se você quer entrar no jogo e ser um vencedor, você vai ter que confiar em Deus. É uma questão de fé. Amém? Então, onde nós precisamos investir? Nós temos esses 2 mundos. Você pode investir na tua carreira, investir em curso, investir nisso, investir naquilo, em capacidade de investimento e gerar riqueza e fazer 500 coisas. Amém? O que não tem problema se você está investindo fortemente na tua fé e na tua caminhada com Deus. E Deus está te orientando nesse processo. Agora, o que não pode é você optar, eu estou dando uma ênfase nessa área e estou deixando de lado
porque eu confio no meu braço. Em algum momento, amém, você vai ver que é uma rota sem fim. Você vai cair e não vai ter sucesso. Tudo o que nós fazemos nessa terra. Então, olha a pergunta daquele jovem: como eu entro no reino? Como eu desfruto da bênção do reino? Bem, nós estamos falando disso. Como eu desfruto do governo de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da força de Deus, da paz que Deus pode dar? Essa é a provisão. Amém? Você cura, provisão, saúde, alegria. Como eu posso viver? As pessoas acham que se eu tiver um tal número, eu atingir tal coisa e comprar tal coisa, eu vou estar feliz. Não está feliz. Não vai em lugar nenhum. Então, como eu acesso o reino de Deus, a alegria, a paz, a satisfação, amém, aquela confiança de estar vivendo nessa terra, sendo uma bênção, completando a carreira, a esperança, amém, a alegria da salvação, a provisão, amém, não ficar trancado porque, mas amém, medos e receios, porque será que Deus vai, ansiedade, pressão e tudo mais. Como você acessa isso? Então, se eu puder, onde eu queria chegar, você não pode usar o dinheiro desse mundo para comprar um presente e um dom que Deus dá. O Simão, o mágico, ele viu que João e Pedro, quando impunham as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo era derramado. Amém? Imagina a bênção que é. Ele impunha as mãos. Eles estavam dizendo assim, eles estavam pregando em Samaria, e eles foram enviados lá, eles tinham ouvido que o pessoal de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. A palavra de Deus tinha sido recebida. Versículo 15, os quais descendo lá para orarem por eles, para que também recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. Então, ele está explicando aqui. Eles tinham tido uma experiência, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. E aí, os apóstolos, Pedro e João, foram enviados para lá, e eles impunham as mãos. Então, olha o que eles faziam. Eles impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo vinha sobre eles. Amém. As pessoas viam isso, porque tanto é verdade que era notório, algo sobrenatural estava acontecendo. Amém. É uma bênção estar cheio do Espírito Santo e andar no Espírito e receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque nós vivemos nessa realidade, na força, essa é a origem da nossa vida, esse é o dom, essa é a preciosidade, é a herança. Amém. A Bíblia fala que os da fé são abençoados. Amém? Ou seja, você precisa de fé para andar na bênção. Então, lá atrás, a Bíblia fala assim, que aqueles que são da fé, como Abraão foi, vão andar na bênção. Amém? Então, existe algo acontecendo aqui, sobrenatural de Deus ministrando na vida dessas pessoas, e uma pessoa do lado de fora viu e diz assim, ofereceu dinheiro para eles, eu também quero poder fazer isso. Então ele está dizendo aqui, vendo Simão que pelo fato de impor as mãos dos apóstolos era concedido o Espírito, ele disse, eu quero isso. Eu também quero. Amém. Você pode até dizer assim, mas não tem nada de errado. Ele viu, ele deve ter ficado maravilhado com o que estava acontecendo. Amém? Ele era mágico, ele fazia as coisas dele, eu fazia, vou aumentar meu lucro. Amém? Quanto que eu preciso para ter acesso a essa bênção? Ele disse assim, versículo 19, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba do Espírito Santo. E aí Pedro diz assim, o teu dinheiro seja contra ti para a perdição, pois julgaste adquirir por meio do teu dinheiro o dom de Deus.
Então, a minha palavra, meu primeiro ponto nessa manhã é isso. Você não vai conseguir pegar o dinheiro que você ganha nesse mundo e comprar algo celestial. Não tem. Tá, mas pastor, eu acumulei tanto agora que eu queria comprar. Não tem. Não dá para usar esse dinheiro para comprar nada no reino de Deus. E meus irmãos, nós vamos começar a perceber por que vocês acumulam dinheiro achando que vocês vão usar. Não tem uso no reino de Deus dinheiro. Não tem uso no reino de Deus dinheiro desse mundo. Ah, mas eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar uma profissão, eu quero fazer isso porque eu quero ter um casamento, eu quero fazer aquilo. Não tem uso no reino de Deus dinheiro. No reino de Deus só se consegue as coisas pela fé. Não se põe dinheiro, porque é dom de Deus. Tudo no reino de Deus é um presente do Pai. Você não compra nada com o teu dinheiro, com a tua influência, você não chega para ninguém e diz assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer assim. Não tem. Imagina assim, meu irmão. Você vai no Iguatemi, no shopping, em qualquer shopping que você queira. Aí você tem uma loja lá. Uma loja que se chama o Reino de Deus. O Reino dos Céus. Aí você vai naquela loja e olha e diz assim, tudo do bom e do melhor. E eles põem lá, qual é o designer? Deus mesmo. Aí você anda na loja, quem é o vendedor? Santo Espírito está lá. Porque ele veio revelar para nós o que Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele vai levar você nessa loja e mostrar para você, isso aqui é o teu tamanho, é o teu número, olha só o que Deus tem reservado para você, para aqueles que o amam. Então, você entra nessa loja e você está lá cheio de dinheiro, amém, impactado, e aí você diz assim, quanto custa? E aí você vai ouvir e dizer assim, não, a gente não aceita esse tipo de pagamento. As nossas máquinas, o nosso sistema não funciona. Não, mas todo mundo aqui ao meu redor usa esse lá. Não, mas é ordem do patrão. Não tem nada. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não, dinheiro a gente não aceita. Dólares, então. Também não aceitamos dólares. Tem umas moedas de ouro. Também não aceitamos moedas de ouro. Mas agora, na época das criptomoedas, eu falo assim, também não dá. Dá para fazer um Pix? Não dá. Uma TED. Mas eu pago mais. Eu pago 2 vezes. Eu tenho uma família influente nessa terra e eu pago 3 vezes. Eu quero muito isso aqui. Mas não tem como, ele não conecta. Eu não tenho como fazer. Aqui a única coisa que a gente aceita é fé. E aí você começa a perceber que no reino de Deus, todo mundo tem acesso. Não é dos mais pobres, mais ricos, Deus não faz acepção de pessoas. Se você tiver fé, seja feito conforme a tua fé. Todos são bem-vindos. Só que o que acontece é que nós somos tão contaminados por esse mundo que a gente acha que quem é melhor nesse mundo ganha mais no reino. Não, no reino de Deus não tem. O jovem rico chegou, amém, dando as cartas para Jesus. E Jesus diz, não, aqui nessa loja, o teu dinheiro não compra nada aqui. Você pode ter uma posição muito influente no mundo, mas no reino de Deus, a gente não sabe nem o que fazer com esse teu dinheiro. Não tem o que fazer. Pedro marcou uma linha importante na vida daquele homem. Disse, tu está achando que tu pode comprar com o teu dinheiro algo divino, celestial, que é presente do Pai. Essa é a nossa lógica. Então, o que nós fazemos? Eu quero trabalhar, quero ter emprego, quero fazer, quero acontecer, porque daí eu vou acessar essas coisas. Não, essas coisas você não vai acessar. Você vai acessar outras coisas, mas não essas coisas. Essas coisas precisam de fé.
Então, se nós tivermos a revelação de quem Deus é, por isso Hebreus 11 fala, é necessário que você creia com o que você está lidando aqui. Nós estamos falando com o Deus do universo, o Senhor da glória, que não poupou nada por você e deu o seu próprio Filho, e Ele disse, eu não poupei nada, eu vou cuidar de vocês nessa terra. Fé nessa operação é a revelação de quem Deus é o que vai fazer você começar a valorizar a caminhada de fé. Por que nós não lemos a Bíblia todo dia? Nós não oramos, nós não vamos na igreja, nós não fazemos? Porque nós achamos que podemos comprar as coisas do reino sem fé. Se você entendesse que fé é necessário, nós íamos abastecer a nossa vida com fé. Nós íamos buscar Deus, busca o reino em primeiro lugar, e tudo, e a sua justiça, e o governo de Deus, e a transformação. Você ia querer ser transformado o máximo possível, porque fé, amém, te dá acesso à riqueza, a tudo que Deus tem provido para nós. Então, é uma frase impactante de Pedro para Simão, e diz assim, ó, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque tu acha que tu pode comprar o reino de Deus. Você não pode comprar o reino de Deus. E aí Jesus fala isso. Por isso que nós dizemos, está errado você ter bastante dinheiro. Não, você pode ter. Deus te deu, avança o reino de Deus, seja uma bênção, mas não pense jamais que você pode comprar salvação, comprar bênção, comprar isso. O pobre precisa de fé, o rico precisa de fé. Todo mundo foi encerrado na mesma lógica. Nós precisamos de fé. E, meu irmão, é fé agora e fé para o resto da vida. Você jamais perde esse caminho. Nós estamos crendo em Deus para sempre. Então, por isso que nós precisamos começar a trilhar, e Deus tem me desafiado nesse assunto. Bastante, porque as coisas que estão disponíveis, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem disponibilizado para nós, só podem ser acessados pela fé. E, meus irmãos, o que Deus tem é bom. Amém? O que Deus é capaz de fazer, a pessoa entra naquela loja e diz assim, quanta criatividade, diversidade, qualidade, amém? As melhores coisas. E nós temos que voltar a apreciar coisas de valor. Amém. Nós precisamos restaurar esse senso de apreciar aquelas coisas. Você olha, sabe que eu tenho alguns hobbies, algumas coisas que às vezes eu me distraio, me envolvo, em ver como se faz uma coisa, como se faz um sapato. As pessoas falam assim que para fazer uma camisa bem feita, amém. Tem loja que faz, são feitas tudo à mão, são 33 pedaços que são cortados assim, são feitos assim, são feitos assados. E, meu irmão, é lógico que uma camisa que é feita em 33 pedaços, com tantos dias e com tantas pessoas envolvidas e com artesãos, vai custar mais caro do que uma camisa feita com tecido, amém, industrializado, amém, e jogado. É lógico que vai custar mais caro, mais barato. Então, nós não podemos dizer assim, é muito dinheiro, isso aqui é Não, amém. Porque nós estamos fazendo isso com a nossa fé. Dá muito trabalho, me dá umas coisinhas. Deus não está feliz quando a gente escolhe nada menos do que o reino dele na nossa vida. Amém. Você vai viver insatisfeito se você não estiver dentro do que Deus te chamou para fazer. Amém. Mas é preciso de fé para entrar nessa jornada. É uma bênção. Amém. Só que o que acontece? Olha só. Tudo na nossa vida, quando você vai em algum lugar, tem uma etiqueta com preço. Amém. É ou não é verdade? Tem uma etiqueta, você vai lá, meus filhos gostam desses equipamentos eletrônicos, novidades, tem tudo lá. Ele vai assim, custa tanto para mim ter esse computador ou essa coisa. Vai lá assim, está uma etiqueta, chama etiqueta do preço, que identifica quanto custa para você atingir aquilo ali. O reino de Deus também tem etiqueta com preço. Uma vida próspera, uma vida abençoada,
A alegria no casamento tem uma etiqueta, tem preço. É necessário fé para você ter acesso àquilo. Então, o que acontece? Nós achamos que é de graça, ou seja, não precisa pagar nada. E nós estamos, de alguma maneira, aguando as coisas de Deus, aceitando que o reino de Deus você pega coisas que não têm valor nenhuma, quando Deus tem sempre o melhor para nós. A questão é nós valorizarmos ao ponto de dizer assim, eu entendi, e meus irmãos, é uma questão de revelação, é necessário que você creia com quem você está lidando, com Deus que te ama muito, e é Criador do céu e da terra, e não tem nada que limite Ele. Ele é dono de toda a prata, de todo o ouro, Ele é dono de tudo, amém? E Ele nos ama, e Ele quer impregnar no nosso coração essa ideia, o mundo não tem nada a oferecer, eu tenho tudo a oferecer. Então, quando a Bíblia fala, diz, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e segue, é aquela situação de alguém que achou uma pérola preciosa e vendeu as coisas, não porque ele vai perder algo, não, porque ele vai ganhar algo. Amém? Como nós fazemos, como aquele homem fez. Ele vendeu as coisas que, para ele agora, ele viu que não tinha tanto valor, e ele, porque ele quer comprar isso aqui. Ele comprou aquele terreno. Amém? Então, o que está acontecendo na vida daquele jovem rico? Ele está dizendo, a revelação de andar com Cristo vai assim, vende isso que tu tem para te poder comprar isso. No fundo é isso. Amém? Quantos de vocês já venderam um carro velho para comprar um novo? Amém? Ai, vende. Amém? E se você olhar só por esse lado, você vai dizer assim, ai, a vida é tão complicada, Deus está me dizendo para me desfazer desse carro. É a metade da coisa. Ele está te desfazer para te comprar um outro. Amém? Amém? Você tem que se desfazer de algo para entrar em outra realidade. Você tem que abrir mão de algo. Se você quiser receber algo no reino, você não pode servir os dois senhores. Você vai ter que começar a abrir mão de algo, ou da confiança, ou da tua. Amém? No fundo é isso. A gente endeusa essa realidade como se fosse quem vai nos cuidar de nós. Abre mão dessa realidade e começa a confiar em Deus e começa a investir na tua vida. Amém? Mas de onde é que eu arrumo fé? Amém? De onde é que eu arrumo fé? Aonde você arruma fé, meu irmão? Amém? Onde você arruma fé? É isso que você tem que começar a pensar. Onde eu arrumo fé? Se fé é a única moeda de troca no reino, onde eu arrumo fé? Amém. Onde eu arrumo fé? Fé vem por andar com Deus e ouvir a voz dele. Fé é gerada no coração. E fé faz você ter acesso a essas coisas. Então, olha o que acontece. Nós queremos ter acesso às coisas do reino de Deus sem fé. Não existe isso. Uma vida de bênção, uma vida próspera, uma vida de paz, um casamento abençoado tem uma etiqueta de preço que você tem que estar disposto a pagar para ter acesso àquilo. Fé em Deus para poder ter um casamento abençoado. O que você faz? Você investe na tua caminhada com Deus. Fé vem de andar com Deus. Então, olha o que Deus está dizendo para nós. Cuida da tua caminhada diária com Deus. Porque Deus está dizendo assim, o segredo, você está acumulando, você está andando comigo, fé está sendo gerada, pregação da palavra, você está andando com Deus e Ele está dizendo assim, e dessa abundância do teu coração, você vai começar a ver que você vai começar a acessar coisas no reino de Deus. É isso. Amém. Conecta as duas pontas. A tua caminhada diária com Deus. Sentar aos pés de Cristo. Ou você vai ser como Marta, agitada, estressada, querendo conquistar, fazer as coisas. Ele diz assim, olha, no reino de Deus, começa aqui. Fé é gerada aos meus pés.
E nessa instrução, Deus vai dizer, joga as redes do outro lado, faz assim. Amém. Investe aqui, trabalha nesse lugar. Deus vai dirigir. Amém. Ele vai nos dirigir a operar no mundo, produto a lançar, que emprego a conquistar, que carreira fazer, que estudo fazer, onde operar, pela fé. Amém. Tudo o que nós conquistamos na nossa vida, você tem que olhar e dizer assim, foi gerado pela fé. Essa é onde nós temos que chegar. Então, Isaías 55, eu falei que são 2 pontos, né? Então, nessa manhã, e meu primeiro ponto é isso. Nós não podemos ter essa noção de que o nosso dinheiro pode comprar o que Deus deu de graça para nós. E o fato de ser de graça não significa que é barato. Amém. Isaías 55 é um texto curioso também. Versículo 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro. Amém. Está escrito aqui. Vinde e comprai. Amém. Como você compra sem dinheiro? Está com sede, está com fome, você precisa de algo na tua vida. Vinde a mim, não precisa trazer dinheiro. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia. Amém? E Ele é galardoador daqueles que diligentemente buscam Ele. Pastor, eu não tenho tempo para ir na igreja, nem ler a Bíblia, porque eu estou trabalhando muito, porque eu estou querendo fazer certas coisas. Assim, eu não tenho tempo de acumular fé no meu coração, porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas. E quando Deus diz assim, esse é o ponto. Amém. Você não está tendo dinheiro para pagar as contas porque você não está operando na lógica de Deus. Você vai estar sempre correndo atrás. A roda desse mundo é sempre frustrante. É sempre frustrante. Sempre vai faltar, sempre precisa mais, nunca deu, sempre vão enrolar. Amém. Aí você conquistou alguma coisa, amém. Você conquistou alguma coisa de uma hora para outra, alguém baixa uma lei lá, o imposto mudou de tal para tanto, tirou um naco teu. Amém. Você está sempre vulnerável. E ele diz assim, vós que não têm dinheiro de comprar, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o que Deus está dizendo. Pastor, eu não tenho dinheiro. Não, vinde a mim e comprai. Mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Amém. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão e vosso ouro naquilo que não satisfaz? Aí ele diz, ouvi-me, olha o que ele está dizendo. Ele diz, ouvi-me atentamente. Fé vem por ouvir a voz de Deus. Comei o que é bom e vos deleitareis em finos manjares. Olha o que Deus está dizendo. Vocês estão gastando dinheiro com coisa que não satisfaz. Eu estou oferecendo finos manjares para vocês. E você diz assim, mas esse dinheiro que você está usando para gastar aqui não dá para comprar aqui. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então Deus é interessante, Deus está nos convidando a banquetearmos na mesa dele, mas ele diz assim, não, mas não precisa de dinheiro. Tá, mas todo esse dinheiro que eu tenho, é para avançar o reino de Deus. Deus vai te dizer o que fazer. Mas não, você percebe, meu irmão, você não compra coisas do reino de Deus com o teu dinheiro, mas você usa o dinheiro a serviço do rei, você faz coisas, mas não põe a tua confiança. Essa é a razão porque a palavra de Deus fala, avisa os ricos desse mundo, aqueles que têm bastante, não coloca confiança, sejam bons, dá boas dádivas, mas para o resto da vida, não é o dinheiro que te qualifica ou desqualifica no reino de Deus. No reino de Deus nós estamos falando de fé. Essa é onde você tem que investir. Graças a Deus, se Deus te deu acesso a bastante, amém, usa para o reino de Deus, usa com sabedoria.
mas jamais seja algo que você ponha a tua confiança e você alivie a tua necessidade de acordar de manhã. Eu preciso de ti, Deus. Amém? Porque o que acontece? Quem mais está necessitado e menos tem, são aqueles que vão até Deus. Aqueles que estão bem nesse mundo aliviam na sua. O que Deus está nos chamando é você crescer, ser próspero e abençoar e continuar humilde e todas as manhãs dizer, Senhor, se o Senhor não edificar a minha casa nesse dia, você pode estar cheio de coisa. E você considera tudo como se eu não tivesse. Eu preciso de ti nesse dia, Deus. Amém? Porque é pela fé, hoje, quando você não tem, é pela fé quando você tiver, é pela fé, sempre vai ser pela fé. Romanos 4 tem um texto que fala assim, tem que ser pela fé para que seja pela graça. Porque se não for pela graça, vai ser pela tua força. É presente de Deus. Amém. Lembra? Toda a boa dádiva, todo o presente, o versículo diz assim, tudo que é bom, os presentes bons e perfeitos vêm do nosso Pai. Presente, você não paga por um presente. Amém. Essa é algo que nós precisamos entender. No reino de Deus, tudo é presente de Deus. Ninguém merece, ninguém pode chegar assim, eu trabalhei e agora eu tenho direito. Não tem direito. Ninguém pode chegar no reino de Deus como aquele jovem rico foi. Ele era muito rico e tentou dar as cartas. Ele falou assim, nesse território aqui, ter dinheiro ou não ter, não é o que comanda. É um coração rendido, que ouve a minha voz e que crê em mim, que é o que vale. Então, você chega a essa conclusão, aí diz assim, o que deveria gerar em nós? Eu vou buscar mais a Deus. Amém. Isso se chama revelação. Então, eu sei, por exemplo, acompanhando a minha vida mesmo, meus filhos, quando você gosta de alguma coisa, aquilo não é caro para você. Você faz o que for necessário. Não é verdade? Quando aquilo, eu quero aquele PlayStation 5. Eu vou trabalhar, eu vou aumentar, dobrar minha mesada, eu vou poupar aqui, eu vou deixar de comer aqui, mas eu vou botar a mão naquele PlayStation 5. Amém? Por quê? Porque você não analisa tanto o preço quando você ama algo. E é isso que a palavra de Deus diz, fé opera pelo amor. Quando você entende quem Deus é, o que Ele fez, e o quanto Ele te amou, e o que Ele tem a dar, não é penoso servir a Deus. Porque você só ganha com Deus. Mas você tem que abrir mão de coisas, abrir mão daquilo. Que abrir mão de coisas? Você não sabe o que Deus está me oferecendo. Então, a realidade daquele jovem e do próprio Pedro, diz assim, vamos entregar um pouco de leve. Porque, amém, Deus não pode ser tão bom assim como é, tão correto assim. Ele não vai fazer tudo o que Ele diz que Ele vai fazer mesmo. Então, nós vamos... Amém. Deixa as redes melhores para quando eu for pescar de tardezinha, porque agora não vai dar nada. Pega aquela outra rede lá e entrega para Deus. Pega o resto do domingo para Deus. Porque a parte principal, o filé da nossa vida, nós entregamos para o nosso trabalho, para o nosso patrão, para o governo. O resto a gente entrega para Deus. E Deus diz assim, busquem primeiro o reino de Deus, porque Ele é o que pode dar mais coisa para você. Amém? É bem interessante esse assunto. Amém? Então, o que acontece? Pastor, então, o fato de eu ter um monte de dinheiro que Deus me abençoou, não torna nada, amém? Que bênção. Aproveita o que Deus te deu. Mas sempre lembra do seguinte, tudo que você tem é graça de Deus, e para andar nessa dimensão e desfrutar disso, é pela fé. Todo mundo vai ter que voltar para o mesmo lugar. Nós vivemos pela fé no reino de Deus. Amém? Então, Paulo está escrevendo aos Romanos e diz assim, tem que ser pela fé.
Ele usa essa expressão, precisa ser pela fé. Por que tem que ser fé? Porque se não for pela fé, não vai ser de graça, não vai ser presente. Não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você não pagou pela tua salvação. Então, quando aconteceu antigamente, na época das indulgências, tudo, as pessoas pagavam para um lugar melhor no céu, para o perdão. É uma aberração. Você não paga por nada no reino de Deus. Imagina, você não precisa pagar por nada. Ao mesmo tempo tem um preço a pagar. Seja feito conforme a tua fé. Quanto de fé? Amém. Você tem fé para isso? Está disponível. Nada é impossível. Amém. Nada é impossível. Então você entra nessa loja, amém, do reino de Deus. Por isso que o jovem rico diz, ele estava cheio de grana. Amém. Rico. Ele falou assim, eu vou entrar nesse, porque eu vou acessar o reino de Deus da minha posição. Da mesma coisa que Simão, o mágico, diz, eu tenho dinheiro, eu pago, porque eu quero acessar isso aqui. Porque as pessoas, o mundo está olhando o que Deus é, o que pode fazer, todo mundo quer Deus. Amém? Porque só Deus é bom, só Deus é fiel. Ninguém, amém? O mundo foi criado, o ser humano lá dentro do coração clama por Deus, que é o nosso Pai, Ele é o bom provedor, Ele cuida, Ele sara, Ele renova, Ele é o Deus, o alfa, o ômega, o grande Deus da nossa vida. Amém? Só que aí a palavra de Deus diz assim, mas sem dinheiro. Todo mundo é igual diante de Deus, é pela fé. Não vem de vós, não é um esforço humano, é presente de Deus. É presente. Então, o que Deus fala, te desapega da confiança e do apoio que tu tem nessas coisas, e aos pouquinhos, vai crescendo na tua fé, de dizer, não é porque eu tenho isso, que eu estou assim ou assado, é porque a minha fé. Fé é necessário, por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tudo o que não vem de fé é pecado, está fora do jogo. É presente e mais presente, e mais presente, e mais presente. Amém. Você entra nessa loja. Então, o que nós muitas vezes falamos de púlpito? O que a palavra de Deus faz? O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele revela o que está disponível. Amém. Ele atiça o nosso apetite. Ele revela o que Ele é capaz de fazer. Deus restaura, Deus cura, Deus dá paz, Deus renova, Deus pode transformar uma nação inteira. Deus, Ele ativa o nosso apetite e aí quem crê começa a operar. Eu creio e você age agora em cima da voz de Deus para manifestar na terra o que Deus tem reservado para nós. É que nem parquinho de diversão, meu irmão. Você vai no parquinho de diversão, na entrada do parquinho de diversão, você pega o teu dinheiro e troca por ficha. Certo? Porque ele não aceita o dinheiro dentro do parque. Você tem 3 fichas para o tiro ao alvo, 3 fichas para meia nas latas, 2 fichas. 2 fichas. Não, eu tenho R$500 aqui. Não, a gente não tem como, não tem R$500, é 2 fichas. Não, mas eu tenho 500, eu dou 1.000. É 2 fichas, tem que ir lá. Vai ter que entrar lá na porta, lá na portaria, lá, pegar o teu dinheiro e converter em ficha. Aí vem agora e pode jogar. Todos nós vamos ter que nos converter, moça. Jesus é a porta do reino. E aí você agora diz assim, sem fé, Deus, perdoa a minha falta de fé. Onde está a fé de vocês? Como é que vocês não derrubaram essa tempestade? Cadê a fé de vocês? E Jesus o tempo todo lidando com isso. Vocês têm pequena fé, vocês são tímidos. Pedro, por que tu está afundando? Tu não tem fé? Por que tu duvidou, Pedro? Ou seja, ele está falando para nós, tudo está disponível, mas a moeda de troca é fé.
Então, a lição para todos nós meu irmão, amém. Não é pouca coisa crescer no nosso caminhado com Deus e andar pela fé. No mundo que nós estamos vivendo, essa é a nossa vida, essa é a nossa vida. Confiar em Deus, Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar de ti nessa semana. Deus vai cuidar de ti. Ele prometeu. Não joga a tua fé com aquela rede podre que você já está descartando. Sabe aquela rede que diz assim, essa aqui eu vou doar para a caridade, essa aqui é a minha rede principal. Não. Entra com as tuas redes. Joga as redes essa semana. Amém? Joga as redes de novo, age pela fé de novo, com as tuas melhores redes, com a tua melhor força. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou crendo em Deus, amém? No meu lugar de trabalho, na minha vida, Deus é pela fé. Mas eu não tenho nada, não precisa de dinheiro. Precisa crer nesse Deus que é a minha provisão. Aí vem o rei de Sodoma e Gomorra, pega o dinheiro, me dá as pessoas. Abraão diz, eu não preciso de dinheiro, eu ando com Deus, amém? Fica com o teu dinheiro. Deus é a minha provisão. Amém. Você começa a entender certas lógicas que as pessoas operam. Não precisa de dinheiro. Você usa o dinheiro, mas você não precisa de dinheiro. Amém. Deus tem... Amém. O que vai acontecer? Fruto da tua fé, Deus vai colocar recursos na tua mão. Usa para o reino de Deus. Mas no final do dia você sabe, foi Deus que te deu, por um objetivo que Ele deu na tua vida, e durante de manhã você diz, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de fé para operar, não de dinheiro para operar. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa. Esse mês seja um mês glorioso na tua vida. Amém? O que define o nosso mês abençoado? A nossa fé. Amém. É fácil viver assim? Não, nós temos que nos desarraigar, amém? Desembaraçando de todo o peso do pecado, das amarras, daquilo que a gente se agarra, amém? Corramos com perseverança a nossa carreira, olhando para Jesus. Amém? Então, que Deus te dê uma semana próspera e abençoada. Não tem nada fora da mesa. Tudo está disponível hoje. Tudo está disponível. Que Deus te abençoe ricamente nessa semana.